Quando chegou nesse momento que eu não sabia mais o que fazer, eu literalmente falei, universo, me dá o próximo sinal, porque se depender de mim, a única coisa que eu estou com vontade de fazer a partir de agora é chamar minha amiga, falar pra gente ir embora e ir pra minha casa chorar, porque eu realmente esgotei minhas possibilidades, eu tô totalmente perdida e, tipo, você me dando sinal de que vai dar tudo certo e eu não tô entendendo nada. Encontrei minha amiga, ela tava saindo, falou assim, amiga, conversando com alguém, uma pessoa que minha tia conhece, a dona da fábrica, né? Uma pessoa que ela conhece que mora aqui perto, tinha indicado toda essa questão do gato. Você quer ir lá visitar? Dessa parte da história pra frente, eu entrei num piloto automático que eu não sei explicar. Tipo assim, eu me deixei ser guiada pelas pessoas que estavam comigo. Minha amiga falou, vamos pra tal lugar? Eu falei, vamos. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Tipo assim, o que ela foi falando a partir dali, eu fui fazendo, mas parecia que não era eu. Então, tudo ali, ó. Embaixo do carro. Tem vários aqui, ó, embaixo do carro. Vamos ver. E na hora que eu peguei o gatinho, o meu coração deu uma mini derretida, porque eu realmente tava muito fria até ali. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E a única vontade que eu tinha de chorar, eu tava segurando um nó na garganta. Era uma sensação de luto, porque era uma sensação de luto por toda a história que eu tinha idealizado na minha cabeça, porque toda essa história ela foi muito curta no sentido de poucos dias, mas ela foi muito intensa em sentimento, sabe? Hoje eu entendo porque que tudo aconteceu da forma como aconteceu e eu não poderia ter esperado um presente mais especial. E eu tô muito feliz. Lindeusas, bem-vinda ao canal Os Negócios Dela para a continuação dessa história que todo mundo tá curioso. Gente, sério, que história maluca. Tanto em nível de intensidade, profundidade, quanto as aventuras que eu passei. Que precisava caber, tipo, teve que ser 2 episódios, entendeu? Não é que, ai, nossa, vou construir essa história pra durar 2 episódios. Não, não, não. Por mim, eu tinha posto tudo um episódio só. Mas na hora que eu vi, falei, cara, muita coisa aconteceu. Eu vou ter que separar isso, senão vai ficar um negócio gigantesco. E realmente, até aquele ponto onde parou no episódio anterior, realmente tinha sido... Quase que assim, até ali encerrou-se um módulo, entendeu? Se fosse um livro, teria encerrado um capítulo, sabe? Então, realmente, a partir de agora, começa um outro episódio da história. Então, por isso que eu acabei dividindo dessa forma. Então, eu vou continuar contando pra vocês. Obviamente, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, por favor, assista o vídeo anterior antes, senão você não vai entender nada. Mas, basicamente, é como um vídeo sobre como, do nada, eu que nunca fui uma pessoa muito do animal e não tava pensando em ter animal nem nada, do nada eu me conectei muito com uma gata e decidi ir atrás dessa gata que desapareceu. Basicamente, é isso a história, mas assista lá porque é muito interessante. Vou continuar. Antes de eu continuar, porém, por favor, já dá um like nesse vídeo, não vai esperar até o final, já dá um like, porque inclusive o YouTube gosta. Se você dá um like já desde o começo, ele entende que o conteúdo é bom. Então já dá um likezinho agora. Se você esqueceu até agora de se inscrever no canal, se inscreva, por favor. E se você está no Spotify, siga também, porque o Spotify também tem o botão de seguir, é como se fosse um inscreva-se do YouTube. E se você também puder dar 5 estrelas estando no Spotify, é uma coisa que ajuda muito, muito, muito a crescer o canal. Muito obrigada por essa troca de amor. Vamos então à história. Quando chegou nesse momento que eu não sabia mais o que fazer, eu literalmente falei, cara, universo, me dá o próximo sinal, porque se depender de mim, a única coisa que eu estou com vontade de fazer a partir de agora é chamar minha amiga, falar pra gente ir embora e ir pra minha casa chorar, porque eu realmente esgotei minhas possibilidades, eu tô totalmente perdida e, tipo, você me dando sinal de que vai dar tudo certo e eu não tô entendendo nada. Aí, então, encontrei minha amiga, pedi pra ela abrir o portão ali da fábrica pra mim, ela tava saindo da fábrica, assim, ela falou assim, amiga, conversando com alguém, tem uma moça que é... Não sei se é parente, mas assim, uma pessoa que minha tia conhece, a dona da fábrica, né? Uma pessoa que ela conhece que mora aqui perto, tá com uns gatinhos para doação. Você quer ir lá visitar? Gente, eu estou derretendo. O que acontece? A gente ficou sabendo que tem uma parente dessa moça da fábrica que também tá com umas gatinhas para adoção. Então, é outra coisa, porém também são filhotes e é numa outra casa aqui perto. Então agora a gente veio pegar a moça pra nos levar pra casa onde estão os outros gatos. E aí eu vou mostrando. Gente, eu estou escorrendo. Como você se sente, Bia? Escorrendo. E isso aqui tava no... geladinha? Ou você acha que ela tá um chá? Ai, gente. Dá pra fazer um café já. Né? Ai, vambora. A minha sensação, quando ela falou isso, não foi uma coisa...
Ai, amiga, super quero, que legal. Temos mais gatos, então. Vamos lá, uhul. Não. A minha sensação foi tipo, cara, eu não quero um animal. Eu não tô na brisa de ter qualquer animal. Eu estou na brisa de ter a minha Sol, porque foi com ela que eu me conectei. Então, aquela ideia não foi animadora, entendeu? Por um lado, tipo assim, eu senti que eu só tinha que ir, mas emocionalmente eu tava assim, eu não sei porque eu tô indo. Eu tava triste, eu tava tipo, não é minha gata, são outros gatos, é mais velho os gatinhos que estão lá, não é a minha Sol, não sei o que eu vou fazer lá. Mas, gente, o que que eu senti? Dessa parte da história pra frente, até um certo ponto, eu vou avisar com vocês a hora que isso acaba, eu entrei num piloto automático que eu não sei explicar. Deixa eu usar uma metáfora aqui. Ah, sabe quando você tá dirigindo e o caminho que você faz é tão conhecido, que você faz todo dia aquele mesmo caminho, que tem vezes que você faz ele tão no automático que, tipo assim, você sai do seu trabalho, quando você chega em casa, você fala, nossa, já cheguei em casa, nem vi. Tipo assim, você não viu o trajeto. Parece que você entra num estado meio meditativo e você, tipo, sai dali. É meio que isso, só que não é porque eu estava vivendo algo conhecido, ao contrário, né? Uma história totalmente que eu nunca vivi na minha vida. Mas eu sinto que eu tava tão abalada emocionalmente de não ter encontrado a Sol que eu fui meio que num piloto automático. Tipo assim, eu me deixei ser guiada pelas pessoas que estavam comigo. Minha amiga falou, vamos pra tal lugar? Eu falei, vamos. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Tipo assim, o que ela foi falando a partir dali, eu fui fazendo, mas parecia que não era eu. Muito louco. Enfim, continuar a história. Daí a gente foi, ali pertinho da fábrica morava a moça, que era a conhecida da tia dela, que tinha indicado toda essa questão do gato. Então a gente foi buscar ela, porque o gato não estava na casa dela. A casa estava numa outra casa, então ela foi guiando o caminho até lá. A gente chegou nessa outra casa e o que acontece? Era uma casa grande. Eu tentei filmar, gente, só que o que acontece? Bem assim, quando entrava na casa, tinha um carro e tava filmando muito a placa do carro, eu não queria que mostrasse. Então, eu vou pedir pra Isa, pra editora, se ela conseguir apagar a placa do carro, a gente coloca esse trechinho de filmagem. A gente veio ver os outros filhotinhos. Estão tudo ali, ó. Embaixo do carro. Ela tá insistindo no negócio da árvore. Viemos agora ver os outros gatinhos. Tem vários aqui, ó, embaixo do carro. Vamos ver. E basicamente, embaixo desse carro é onde os gatos estavam. Então, era uma casa grande, com quintalzão, com bastante área verde, com uma piscina e tudo mais. E quem atendeu a gente foi. Tinha uma moça também, mas quem principalmente tava falando dos gatos com a gente era uma menininha, que era a dona dele. Eu não sei quantos anos ela tinha e eu sou péssima pra dar idade pra criança, mas eu acho que ela tinha o quê? Uns 13 anos, por aí, uma menininha mesmo. E ela que tava falando do gato pra gente. Porque acontece? A gata mãe era a gata dela. É realmente a gata dela, da casa e tudo mais. E aí ela deu filhotes. Eles não conseguiam ficar com todos. Então ela tinha ficado com 2, que eram super fofinhos. Um parece que já tinha sido doado. E tinha um laranjinha, que era pra adoção. Só que assim, gente, eu já fui pra lá sabendo que ele era ruivinho, laranjinha, porque minha amiga falou, quando ela viu que minha amiga viu que eu fiquei muito chateada quando eu não encontrei a Sol. E quando ela falou, então, nessa outra casa tem um pessoal com gato e tal. Ela já falou assim, olha, amiga, ela me mandou foto e vídeo e tem um laranjinha. Então ela já tinha me falado isso, porque, de verdade, acho que se não tivesse um laranjinha eu nem tinha ido. Só que eu estava com um feeling. Eu falei, não vai ser fêmea. Como eu falei no episódio anterior, só 20%, quer dizer, eu acho que eu falei, não lembro se eu contei essa informação, mas só 20% dos gatos laranjas são fêmeas. E eu tava com um feeling assim, eu falei, não só por causa dessa matemática, mas eu tava com um feeling de tipo, não vai ser fêmea. E aí cheguei lá, eu falei assim, ela queria ver o gatinho laranja e tal. Daí a menininha pegou debaixo do carro e pegou pra me mostrar. Daí eu falei assim, é macho ou fêmea? Daí ela foi olhar, porque ela não sabia também, ela foi olhar assim, começou a olhar o gato. Falei, olha, pelo que eu tô entendendo é macho. Aí na minha cabeça eu falei, eu sabia, né? Não é a minha Sol. Eu tava muito assim, tipo... E aí ela colocou no meu colo. E na hora que eu peguei o gatinho, o meu coração deu uma mini derretida, porque eu realmente tava muito fria até ali. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E ele deu uma leve derretida por alguns segundos, porque ele era muito bonzinho. Tipo, ele ficou mó quietinho. Ele não é aquele gato que tava se estabanando, tentando sair. Tipo, eu pus no colo e ele ficou, tipo, quietinho, assim, olhando, a patinha apoiada em mim. Sabe, bom bonitinho.
Olha que bonitinho. E ele é um gatinho ruivinho com olhinho verde. Ai, gente. Não, assim, eu podia falar o que eu quisesse, mas não dá pra falar que o gato não era perfeito e lindo e, tipo, a coisa mais fofa do mundo. Isso não dava pra falar, entendeu? Todos os irmãozinhos, inclusive. Ele tinha mais um outro irmãozinho que era inteirinho branco, que era o xodó da menininha. E tinha um outro que era muito lindo também, era o xodó dela, que era o segundo que ela ficou com ela, que era branco, só que só umas manchinhas, assim, cinzas, bem clarinha. Gente, que gato lindo, sério. Coisa mais linda do mundo. Um mais lindo que o outro, todos. E aí a gente começou a conversar, tal, nossa, mas que... E a gente foi levando pra uma... Tipo, de novo, eu não tava no meu corpo nessa hora. Então parecia que aquela conversa... Eu tava ali, mas eu não tava ali. E minha amiga foi fazendo muito da conversa com a menina por mim. Tipo, ela também pegou no colo, minha amiga, o gatinho e não sei o quê. E falando, mas que comida que tem que dar e tudo mais. E o que tem que fazer. E, tipo, pegando um monte de instrução com a menina. E meio que eu também tava, porque ela começou, ele come a ração tal. Eu comecei a anotar, mas... Gente, juro, parecia que eu não tava no meu corpo. É muito louco essa sensação. Eu olhando pra trás, parecia que eu não tava ali. Então, foi tudo muito no piloto automático, assim. Como se fosse assim, então você vai ficar com ele, né? Tipo assim, então, essa é a ração, não sei o quê. Daí ela já separou um pouquinho da ração. Se chegando em casa você não vai ter comprado a ração ainda, vou te dar um pouquinho da ração. Daí ela pôs um saquinho, me deu a ração, não sei o quê, não sei o quê. Daí ela falou assim, bom, é isso então, né? É tudo certo? E tipo, enquanto a gente tava falando tudo isso, eu só olhei uma cena que chamou muito minha atenção, que era a gata mãe lambendo os filhotes, inclusive esse laranjinha. E esse gato laranjinha brincando com os outros gatinhos que eram os irmãos dele. Gente, aquilo me deu um negócio no coração. Tipo assim, cara, isso aqui é uma familhinha. Como que eu vou pegar um gato que tá mó feliz aqui e vou arrancar ele da família, sabe? E eu sou uma pessoa muito família, né? Então, tipo, eu projetei total, assim, na medida do possível, porque eu sei que é um gato, é um animal e não um humano. Mas aquilo me... Em vez de eu falar assim, que bonitinho, eu tava bem cuidada nessa casa, que gatinho bom, né? Deve ser um gatinho saudável. Em vez de ver o lado bom, eu fiquei, assim, destruída meu coração na hora que eu vi aquela cena. E minha amiga com o gato no colo, dela falou assim, então você vai ficar com ele, né? E eu lembro que eu até dei uma resposta, tipo assim, nessa hora que ela perguntou, ele tava no meu colo. E ele começou a querer ir, tipo, como se fosse pra parte de trás das minhas costas. Eu falei, vamos, né? Ele tá querendo ir pelo jeito. Tipo, eu fiz algum comentário meio assim. Tanto que foi até meio, tipo, vamos, né? Não foi tipo, vou ficar com ele, que ótimo. Não, eu tava... Gente, eu ainda não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu tava muito desassociada. Até que assim, na hora que eu vi, eu estava dirigindo o carro. A minha amiga do lado pegou. Eu tinha levado a mantinha que eu tinha comprado, a tal da roxa com umas carinhas de gato. Eu levei essa manta, né? Porque aí eu levei uma caixa de papelão e a manta, porque eu falei, gente, eu vou pegar uma gata. Estou indo pegar uma gata recém-nascida de 2 semanas. Ela não pode ir solta no carro. Então eu vou pôr ela dentro dessa caixa, embrulhadinha, entre aspas, assim, com o redor protegendo com essa manta, e levo ela no carro. Então eu tinha essas coisas na mão ali. E a menininha falou assim: ele não gosta muito de caixa. Eu falei, não, tudo bem, tem a manta. Daí minha amiga colocou a mantinha assim no colo, segurou ele e foi levando ele. Gente, na hora que eu vi, eu já tava deixando a mulher em casa. Sabe aquela mulher que foi guiando a gente até essa casa? Eu devolvi ela na casa dela. Quando eu vi, eu já tava voltando pra Campinas. Eu nem voltei pra fábrica, eu não me despedi da Naya, eu não me despedi da tia dela. Tipo assim, tudo aconteceu tão rápido. Quando eu vi, eu já estava voltando pra Campinas, com a minha amiga do meu lado, com um gato no colo dela, que não era a minha Sol. E a única vontade que eu tinha de chorar, eu tava segurando um nó na garganta, uma vontade de chorar. Eu estava visivelmente triste, eu não conseguia falar. Eu fui no caminho inteiro animada, agitada, conversando infinito, do jeito que eu sou, né? Tipo assim, eu voltei quieta. E minha amiga tentando me animar, tipo, ele é tão bonitinho, não sei o quê, ele é filhotinho. E tipo assim, tentando trazer umas características positivas dele pra eu me animar. Mas, gente, eu estava com... Sério, teve uma hora que eu não aguentei, ela percebeu que o meu olho encheu de lágrima e eu dei uma limpada assim, porque, foi a hora que ele começou a miar. Até então ele tava quietinho no colo dela. Aí, gente, ele começou a miar. Na hora que ele miou, eu senti o porquê ele tava miando. Sabe quando você parece que você consegue sentir o sentimento do gato? Eu falei assim, cara, ele tá miando. Porque ele tá tipo, cadê a minha casa? Cadê os gatinhos, meus irmãos? Cadê minha família? Pra onde vocês estão me levando? Tipo assim, o que tá acontecendo? E eu falei, cara, me bateu uma culpa. Eu falei, cara, a gente tirou esse gatinho da família. É óbvio, gente, que tava pra doação. Então, se não fosse eu, outra pessoa ia pegar. Só que eu tava muito assim, tipo, meu Deus, eu destruí uma família. E por que eu tava tão... Por que eu tava tão mal? Até adiantando um pouquinho do que eu ia contar depois, mas só pra explicar. Eu fui com uma sensação de, vou pegar uma recém-nascida. Que é uma coisa.
de 2 semanas. Esse gato, ele tinha 2 meses e meio. Ou seja, ele não era a mesma faixa etária. Ainda é considerado filhote, até 12 meses é considerado filhote, mas ele não era um recém-nascido, você concorda? E eu já tinha, gente, criado na minha mente cenas, assim, eu dando uma madeirinha pro gato, eu deitando no sofá, colocando ele assim no meu peito e dando uma madeira, eu criando esse vínculo com o gato desde pequenininho. Gatinho recém-nascido, você tem que estimular ele depois de mamar, passar tipo um algodãozinho molhadinho assim, nas partes íntimas, pra estimular ele a fazer xixi e cocô, porque a mãe faz isso, ela lambe os filhotes. Daí eu falei, cara, como eu vou estar fazendo isso com ele desde o início, eu já faço isso com ele em cima de uma caixinha de areia, então ele já vai aprender que onde defeca é na caixinha de areia. Tipo, eu fui criando toda uma relação com o gato recém-nascido que não ia acontecer com esse gato um pouquinho mais velho. Mesmo ele sendo filhote, era outra faixa etária. Então, assim, frustração número 1. A idade, vamos dizer assim. Segundo, eu estava indo pegar uma gata fêmea. Eu tinha me conectado com a Sol, já tinha nome. E aí eu voltei com um gato macho. Minha amiga, tipo, qual que é o nome? Isso aqui eu falei, não sei. Eu nem entendi ainda que esse gato não é a minha Sol. Não sei o nome ainda, tá ligado? Outra coisa, eu ia resgatar a Sol, gente, era uma gata de rua, que tinha sido derrubada de um teto de isopor, entendeu? Eu tava literalmente resgatando, porque senão ela podia morrer. Do nada, o gato que estava do meu lado era muito bem tratado, numa puta casa, com um mega quintal, com um monte de irmãozinho, com a mãe gata cuidando dele super bem, e eu arranquei ele dessa família. Então eu não tava sentindo, tipo, nossa, fui lá e tô cuidando dessa gata. Fui lá, tô arruinando a vida desse gato. Eu tô destruindo a família desse gato. E eu, nossa, gente, sério, eu tava muito triste. Aí, beleza, eu deixei minha amiga na casa dela. Quando eu deixei minha amiga, eu falei, lascou, né? Porque eu vou fazer o quê agora? Porque até então tava no colo dela, o gato. A primeira vez eu me vi só eu e esse gato sozinho, eu fiquei olhando pra cara dele, olhando pra mim, eu falei, o que que eu faço? Daí eu falei, bom, eu não vou poder deixar solto ele no banco. E daí eu peguei a caixa lá no porta-mala, coloquei a caixa, a gente até cobriu bem a caixa com a manta pra ele tentar não ver que era uma caixa de papelão, porque a dona tinha falado que ele não gostava. E aí, coloquei no chão, porque era um lugar que ia balançar menos. Falei, bom, até em casa ele vai seguro. Gente, eu deixei minha amiga. Eu comecei a dirigir, o gato ele estava miando como se fosse tipo, tipo assim, estou sentindo falta da família, como eu falei, essa leitura que eu fiz. Nessa hora que eu coloquei ele na caixa e comecei a andar, ele começou a... Gente, ele gritava alto, ele miava, assim, muito alto, tipo assim, desesperado. Meu, me veio um instinto maternal, assim, eu falei, meu, parei o carro, senti um busão atrás de mim. Não fiz isso de um jeito violento, mas assim, primeira oportunidade que deu, encostei o carro, parei, não sei o quê. Falei assim, calma, neném, tá tudo bem, tá tudo bem. Daí eu peguei a coxa, coloquei no meu colo. Gente, na hora que eu coloquei o gatinho no meu colo, ele parou de miar instantaneamente. Foi instantâneo. Falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Fiz carinho assim na cabeça dele, ele parou de miar. Aí, né, coloquei o cinto, falei, bom, vou dirigir assim. Ó o perigo, né? Eu com uma mão aqui segurando o gato, a outra dirigindo, trocando a marcha. E fui pra minha casa até assim. Ainda bem que a casa da minha amiga não era longe da minha casa. Então foi uns 10 minutos de carro. Estourando 15, mas acho que foi 10. Aí, chegando em casa, eu tava estacionando assim, ainda meio atordoada. Ele já começou a dar uma miada, porque eu acho que ele cansou já de estar no carro. Na hora que eu entrei, eu dei de cara com uma vizinha minha que ama animal. Daí eu falei assim, você não sabe o que tá aqui no meu colo. Dela, ai, o quê? Ela já fez uma cara de tipo, já sei que é animal. Dela, ai, que bonitinho, pegou ele do meu colo. Daí foi bom essa hora, porque eu consegui manobrar e tal, porque minha vaga é meio apertadinha, consegui manobrar, ela segurando o gato, não sei o que, beleza. Na hora que eu fui subir pro meu apartamento, eu tive que pôr ele na caixa de novo, porque eu tava com um monte de coisa na mão. Lembra que eu tinha levado a bota, que eu andei no meio do mato, então tava um saquinho com a bota, aí tava a coberta, tinha uma outra bolsa minha, enfim, tinha várias coisas que eu tinha que levar lá pra cima. E eu fui... Tinha a ração que ela tinha dado, então eu fui meio que segurando as coisas penduradas no meu braço e eu segurando o gatinho dentro da caixa. Aí ele começou a ficar agitado de novo, de estar dentro da caixa, e porque a gente entrou no elevador, né? Um lugar que ele não tava entendendo nada, ele olhava todos os lados, assim, tipo assim, tô num lugar fechado, o que tá acontecendo? Aí ele começou a miar. Gente, na hora que eu entrei em casa, e eu, de novo, eu tinha idealizado muito essa cena, de eu entrando com a Sol, com a gatinha, tipo, olha, seu novo apartamento, aquela cena bucólica. Não foi isso. Eu entrei no meu apartamento, assim, tipo... que esse gato, como que vai ser agora? Gente, eu apoiei a caixa no chão, ele pulou, tipo, eu tirei ele da caixa, não sei se ele pulou, eu tirei ele da caixa, ele correu instantaneamente pro primeiro lugar escuro que ele viu, que era o fundo do sofá, tipo, ele ficou embaixo do sofá, bem lá no canto, assim, miava, tipo assim, e era um chorinho triste, não era igual o choro de desespero na hora do carro, que parecia que ele tava frito, era um choro, tipo, o que eu tô fazendo aqui, onde eu tô? Tipo assim, muito dó, nossa, muito dó.
E na hora, a primeira coisa racional que me veio na cabeça foi, cara, eu tenho que avisar os vizinhos, porque esse gato vai ficar miando, sei lá até quando. Já tinham me avisado que gato filhote chora muito. Aí tem duas vizinhas que eu tenho contato, né? Tipo, eu consigo falar com elas virtualmente. Daí eu mandei pra mensagem da que é do meu lado daqui e pra que é do meu lado dali. Falei, gente, só pra avisar, peguei um gatinho, tal, possível que ele chore e tal. E as duas foram super compreensivas. A do lado até cheguei a encontrar com ela, porque eu desci pra levar o lixo. Na hora que ela tava saindo também, encontrei com ela. Ela chegou até a ver o gato, assim, quando ela abriu a frestinha da porta e tal. Foi super compreensiva. E a do outro lado foi muito fofa, porque eu descobri que ela ama gato, ela é apaixonada por gato. E ela começou a me dar várias dicas, não sei o que. Ai, gatinho mia mesmo, não tem problema. Ah, inclusive, tô com saudade dos meus. Se eu ouvir o miadinho dele, vai ser até gostoso, porque os meus ficaram na minha mãe quando a gente foi lá na pandemia, não sei o quê. Enfim, então as duas foram super compreensivas, o que me deu uma tranquilidade, porque eu falei, cara, eu estou com filho que esse gato vai miar a noite inteira. E aí, ele miava, gente, e eu não sabia o que eu fazia, e tipo assim, na hora me deu algumas sensações. A segunda coisa racional que eu fiz, falei, bom, peguei um pratinho X que eu tinha, coloquei a ração, coloquei um outro potinho X que eu tinha, coloquei água, porque lembra, eu não tinha comprado nada. E olhando agora, ainda bem que eu não tinha comprado nada, porque eu ia ter comprado tudo coisa pra recém-nascido. Eu não ia ter comprado comedor, bebedouro, um monte de coisa, eu não ia ter comprado. E aí não tinha nada em casa, assim, e eu tava tão drenada emocionalmente, gente, que eu não tava conseguindo sair pra pensar, tipo, então agora o gato tá em casa, agora eu vou no pet shop, compro as coisas. Eu não tava conseguindo, assim, tipo, tinha sido tão fisicamente intenso, esse pula portão, entra no outro, fala com o vizinho, vai na caixa d'água e não sei o quê, e vai pra outra cidade, viaja e volta. Eu tava tão drenada que eu não consegui. Então, eu peguei o que eu tinha ali, que eu falei, bom, comida e água esse gato tem, beleza. Gente, eu via ele lá no fundo, assim, do sofá, eu falei, cara, esse gato vai me odiar. Eu tirei ele da família dele. Ele tá com medo de mim, ele não quer me ver nem pintada de ouro. Eu achando que eu ia criar uma relação super próxima com a gatinha, porque eu ia pegar desde recém-nascida, esse gato vai pegar ranço de mim. Ele não quer nem me ver, ele tá longe, ele não quer nem me ver, ele não quer me ver, ele tá com medo de mim. Eu não vou criar uma relação próxima com esse gato. Não vai ser a mesma coisa, porque ele já é crescidinho. Gente, eu só sei que eu deitei no chão. Eu comecei a chorar. Eu deitei no chão, eu soluçava de chorar, assim, chorava. E era uma sensação de luto. Porque era uma sensação de luto por toda a história que eu tinha idealizado na minha cabeça. Porque toda essa história, ela foi muito curta, no sentido de poucos dias, mas ela foi muito intensa em sentimento, sabe? Então, naquele momento, eu tava soltando, parece que toda a expectativa que eu tinha criado e que não tinha sido cumprida. Eu não tava ainda conseguindo conectar com esse novo gato. Eu só tava tentando desconectar da ideia do gato anterior, entendeu? Passando um tempinho que o gato tava ali, ele começou a ter um pouco de coragem de aos pouquinhos sair debaixo do sofá e tentar explorar, né? Tipo, onde ele tava. Então ele ia cheirando as coisas e olhando. Mas assim, gente, eu passava semi perto dele, ele fugia de novo. Tipo assim, ele tava com muito medo de mim. Eu não conseguia nem chegar perto, muito menos fazer carinho, fazer qualquer coisa. E mesmo assim você fala, nossa, tadinho, tá chorando. Mas eu não conseguia pegar, fazer carinho. Porque quando ele tava no carro, ele tava no meu colo, quietinho. Ali, ele, tipo, desassociou de mim e saiu correndo. Eu falei, cara, nossa, eu tava muito coração arrasado. A primeira coisa que ele gostou em casa, graças a Deus, é que eu peguei a mantinha que já tinha vindo com ele no carro. Eu não sei se eu contei essa parte, eu acho que eu esqueci de contar, mas essa manta, quando eu comprei, eu dormi com ela. Eu não lembro se eu contei isso não. Mas enfim, eu dormi com ela pra ela ficar com o meu cheiro, porque eu tinha entendido, minha amiga tinha me falado que gatinho gosta quando fica com o cheiro do dono, tá? Então, desde o momento que eu peguei ele lá no carro, ele já foi meio que acostumando com o cheiro dessa manta. Então, quando eu cheguei em casa, eu coloquei ela, não tinha caminha, mas eu tinha essa manta. E eu coloquei ela no chão, eu fiz tipo uma bordinha assim com ela e no meio mais fundinho, então ficou tipo uma caminha. Foi o primeiro lugar que eu senti que ele subiu e ele gostou. Tipo assim, pelo menos uma coisa que eu conheço, e mal menos conheço. Conheço 5 minutos, mas conheço, né? Então ele ficava ali dentro, mas assim, eu passava perto, por exemplo, eu tava bem meio que perto do corredor, assim. Eu passava pra mudar de cômodo, ele saía correndo. Tipo, ele não conseguia ficar perto de mim. A primeira dica que uma pessoa me deu, que começou a ficar um pouco mais tranquila a relação com ele, foi uma amiga minha, que falou assim... Uma amiga minha, a Isa, gente, a editora desse podcast maravilhosa. Ela falou assim, Paty, ela tem gato também e ela gosta muito. Ela falou assim, Paty, uma coisa pra gato filhote pegar confiança em você é você brincar com ele. Então tenta improvisar algum brinquedo aí. Eu falei, a dona comentou que ele gosta de bolinha. Ela falou, cara, amassa um pedaço de papel e joga essa bolinha pra ele. Você vai ver que ele vai brincar sozinho. Eu falei, será, né? Não sei o quê. Daí eu peguei, fiz 2 bolinhas de papel, uma de cada vez, né? Tipo assim, primeiro dei uma pra ele, joguei assim no chão.
E aí ele tava indo bem devagar, bem desconfiado, mas ele começou a bater a patinha assim, aí ele via que a bolinha pulava, aí ele saía um pouco, mas depois ele voltava, e eu percebi que ele começou a gostar. Então depois eu fiz mais uma bolinha de papel, porque às vezes uma se perdia, ia pra baixo do sofá e tal, então eu deixei 2 ali. Quando eu percebi que ele começou a gostar, ele começou a parar de chorar e ele já não assustava tanto quando eu passava do lado dele. Tipo assim, se ele tava entretido brincando com a bolinha, é como se ele fugisse menos. Então eu percebi uma pequena primeira quebra de gelo, vamos dizer assim, sabe? Aí eu falei, cara, pra ele vai miar a noite inteira, eu tenho que ter algum brinquedo que vai distrair. Daí o que eu fiz? Eu peguei um fio, até uma fita que eu uso na memorar. Eu peguei uma fita, fiz uma terceira bolinha de papel e amarrei a fita nessa bolinha, fiz um fio comprido e eu coloquei em cima de uma mesa. Então ele olhando na parte de baixo da mesa era um fio com uma bolinha pendurada, basicamente era isso. Coloquei em cima amarrei num negocinho assim mais firme e a bolinha ficava balangando ali embaixo. E aí foi outro brinquedo que ele gostou, porque ele ficava batendo a patinha assim e tal, e eu percebi que ele gostou. Falei, ai, graças a Deus. Daí quando ele tava brincando também, ele não chorava, falei, bom. Aí, gente, chegou o momento da noite, era a primeira noite dele ali, fui dormir. Cara, esse gato miou a noite inteira. Eu tive que fechar a porta do meu quarto pra isolar o som, coloquei fone de ouvido com o modo que cancela ruído e música relaxante pra tentar dormir. E mesmo assim, eu não dormi absolutamente nada, porque eu ouvi esse gato a noite inteira. Tinha avisado os vizinhos, tava um pouco mais tranquila por isso, mas assim, também tava incomodadíssima de estar atrapalhando eles. E assim, eu não dormi nada. Até que, quando deu de madrugada, eu falei, já não tô dormindo mesmo, né? Eu vou lá pra sala ficar um pouco com ele. Aí eu acordei, acho que era umas 4 da manhã, fui lá pra sala, peguei... Na hora que eu fui deitar assim no sofá, encostei a mão no sofá, tava todo mijado o sofá. E na hora não me deu uma sensação de tristeza, nem de ficar brava com ele, nada. Eu entendi, porque uma das coisas que eu não tinha conseguido comprar, eu não tinha tido forças de sair pra comprar, era a caixinha de areia. Só que, no começo, ele tinha olhado pro sofá e tinha dado a entender que ele não tinha conseguido subir, porque ele era pequenininho ainda, né? Então eu falei, cara, se for pra ele mijar em algum lugar, ele vai mijar nesse tapete, porque tem um tapete de tecido do lado ali do sofá. Falei, se for pra mijar em algum lugar, ele vai mijar nesse tapete, amanhã eu lavo, hoje eu não consigo pensar nisso, eu só preciso dormir. Então eu achei que ele ia mijar no sofá, no tapete. Daí quando eu vi, ele mijou no sofá. Falei, ai, que delícia. Falei, bom, também não vou limpar isso agora, porque era 4 da manhã. E aí eu peguei meu colchonete de treino, coloquei do lado do cobertorzinho onde ele tava deitado, coloquei uma almofada pra eu deitar, me cobri com o cobertorzinho que fica ali na sala e fiquei deitado do lado dele. Gente, na hora que eu deitei do lado dele, ele parou de chorar. Ai, que fofo. E aí, nesse momento, teve uma primeira aproximação física nossa, que até então ele tinha parado de me estranhar, mas não tinha tido uma aproximação física. Ele acalmou, dormiu, eu também tava meio dormindo, meio, né, olho meio fechado, meio aberto e tal. E aí, eu fui aproximando a minha mão da caminha dele. Primeiro ele viu que eu aproximei, ficou de boa. Aí teve uma hora que eu coloquei um pouquinho a mão em cima da manta, eu não tava encostando nele, mas um pouquinho em cima da manta, e dormia meio que com a mão ali. Aí ele tava meio dormindo, mas demora ele acordou, ele viu que minha mão tava ali, cheirou, colocou a cabecinha dele bem pertinho da minha mão e continuou dormindo. Eu falei, ai, a gente teve um momentinho, ele não tá fugindo. Tipo assim, ele meio que sentiu meu cheiro e ficou de boa, sabe? E essa hora encheu meu olho de lágrima, gente. Eu tava, essa semana inteira, vocês vão me ouvir contar várias vezes que meu olho encheu de lágrima, porque pra ajudar eu estava na TPM, no meio de tudo isso. Eu já sou intensa, eu já sinto as coisas intensamente, eu ainda estava na TPM. Então assim... Tava tudo muito à flor da pele, sabe? Essa hora eu enchi o meu olho de lágrima, assim. Aí eu tentei voltar a dormir. Aí tem uma hora que eu acordei, até dei uma assustadinha, porque ele levantou da caminha dele, deu uma cheirada, e não tava com o meu corpo pra fora, porque eu tava inteira coberta, e era uma coxa até meio grossinha. Só que ele gostou da manta macia, porque parecia a mantinha dele, e ele deitou meio que do meu lado, e as costas dele tava meio que encostando em mim. Falei, ai, ele veio perto de mim, ai meu Deus. Daí eu já fiquei, tipo assim, muito feliz, sabe? Olha, só de lembrar eu fico... dá vontade de chorar. Aí, quando realmente amanheceu o dia, eu fui fazer o café da manhã e tal, e eu vi que ele foi pra perto da comida. Porque o que tinha acontecido até então no dia anterior? Esqueci de contar essa coisa, mas no dia anterior eu coloquei a comida pra ele, mas, gente, ele cheirava e saía e não queria comer. E eu tinha pesquisado um vídeo que falava assim que nesses momentos de transição, como o gato é muito de rotina, eles não gostam de mudança, né? Quando tá tendo, às vezes, uma mudança meio abrupta assim, eles estranham e eles não comem, ficam uns dias sem comer. Eu falei, pronto, só que me faltava agora o gato ficar sem comer, agora o gato vai ficar doente, não sei o que, eu tava super preocupada. E nesse dia de manhã, ele levantou e foi comer. Gente, de novo, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, ai, obrigado, universo, por o gato estar comendo.
Pelo amor de Deus, eu parecia uma mãe preocupada, gente, sério. Eu falei, nossa, ele tá comendo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu senti também que talvez porque a gente teve uma pequena aproximação, parece que ele ficou um pouquinho mais à vontade no ambiente, daí ele comeu um pouquinho, sabe? Ah, eu fiquei muito feliz, assim. Eu vi que ele tinha... eu vi que ele tinha comido, acho que um pouquinho na noite anterior e vi que ele comeu esse momento na minha frente. Uma coisa assim, eu fiquei muito feliz. Aí, eu tinha um call pra fazer esse dia. Eu falei, cara, até a hora do meu call dá pra eu ir comprar alguma coisa. Só que eu tinha que ir em 2 lugares diferentes. Tinha umas partes que eu tinha gostado. Tinha uma loja pet, efetivamente, que eu queria ir pra animal. Só que tinha uma outra loja, que era Maravilhas do Lar, que eu tinha visto um negócio que eu tinha gostado pra usar de caixa de areia. Porque as caixas de areia que eu tinha visto eu não tinha gostado, achei meio feia. Eu falei, cara, eu vou lá só pra pegar esse negócio da caixa de areia. Porque eu gostei do tamanho, gostei da estética, vou lá. E eu falei, cara, dá tempo de ir na Maravilhas do Lar, não vai dar pra comprar tudo, mas eu vou na Maravilhas do Lar, compro isso, volto, tenho o meu call, depois eu saio de novo pra comprar as outras coisas. Aí eu saí pra comprar e foi uma grata surpresa, porque eu achei o negócio que eu queria, só que lá na Maravilhas do Lar também vendia, tipo, areia de gato, assim. Então eu já consegui comprar areia, não era que eu tava pensando em comprar, mas falei, qualquer areia, tá bom. Comprei um negócio pra ser a caixinha, comprei a areia, e eu achei um cesto super bonitinho, que é de organizador de casa, assim, ele é redondo de sisal, super bonito. Eu falei, cara, dá uma caminha muito legal pra ele se eu colocar um negocinho aconchoado dentro. Eu vou comprar isso de caminha pra ele, porque todas as outras coisas que eu tava achando de caminha de gato que eu tinha gostado era muito caro. E aí também tinha umas mantinhas lá. Daí eu falei, cara, já que eu comprei essa brega, deixa eu comprar umas outras mais bonitinhas. Daí eu comprei uma azul, porque eu falei, cara, depois que eu limpar o sofá, eu já aproveito o meu sofá é azul, eu já coloco essa manta em cima do sofá, então fica meio que uma proteção, não sei se ele vai fazer xixi de novo. E comprei uma outra meio laranjinha, terracota, assim, pra ficar na caminha. Então, comprei todos esses itens, cara, e fiquei muito feliz, porque todos esses itens somados ficou mais barato do que se eu comprasse uma única caminha na loja que eu tinha visto. Falei, nossa, mandei bem. Voltei pra casa, correndo pra começar meu call, mas deu tempo de eu pelo menos jogar areia na caixinha, porque eu falei, daqui a pouco ele vai querer fazer as fezes e xixi de novo. Aí, gente, eu falei, e agora, né? Porque me falaram que eu tenho que pegar o gato, passar a patinha nele na areia pra ele entender que aquele é o lugar de fazer xixi e cocô. Falei, cara, só que até então eu não tinha pego ele, porque o que tinham me instruído? Falaram assim, Paty, ele vai ter medo de você. Deixa ele se aproximar. Se você parte pra, tipo, vem aqui, tipo, você assusta o gato. Então deixa ele se aproximar de você. Tanto que essa hora que eu falei que eu dormi perto dele, ele veio e encostou em mim. Então, em nenhum momento eu tava fazendo um movimento de me debruçar pra cima dele, entendeu? E essa hora eu tive que pegar ele. Eu tava meio com medo dele ficar assustado. Mas deu certo, porque era uma hora que ele abaixou pra comer, então ele tava meio quietinho, eu peguei ele. Na hora que eu fui baixando perto da caixinha de areia, gente, ele abria as patas, tipo assim, não quer. Até que eu consegui passar a patinha dele na areia. Ele deu um... Tipo, tentando entender o que era. Aquilo ali saiu da caixinha, como se assim, não me coloca aqui porque eu não falei que eu quero vir. Aí eu virei as costas, ele voltou pra caixinha, tipo assim, mas tá bom, deixa eu ver o que é. Foi muito fofo. Gente, na hora, ele voltou, ele fez cocô. Instantaneamente. E eu tava com medo dele não entender que aquilo era pra isso. Eu falei, gente, como que eu vou ensinar esse gato? Depois que a vizinha foi me contar que... Ela falou assim, Paty, ele foi criado com a gatinha dele, a mãe? Eu falei, foi. Ela falou assim, porque as mães ensinam pros filhotinhos, desde novinho, a fazer as necessidades na areia. Então ele já é treinado para isso. Inclusive, se você estava sem caixinha de areia, provavelmente foi um dos motivos dele chorar a noite inteira. Porque ele queria fazer as fezes, só que ele é treinado para fazer na areia. Então, como ele não achou areia, ele não ia fazer. Então, provavelmente ele tava apertado. Falei, nossa, gente, que cagada. Quer dizer, que não cagada, né? Enfim, aí essa hora eu fiquei assim, outra hora que, tipo, encheu meu olho de lágrima no sentido assim, cara, eu achei que eu ia ter puta dificuldade de ensinar isso e eu vi que foi meio instintivo, então eu fiquei muito feliz, sabe assim? Beleza, aí eu tive meu call e eu tenho que fazer uma pausa pra contar desse call, porque ela falou um negócio interessante que me ajudou a começar a entender por que toda essa história aconteceu comigo. Esse call que eu tô falando que eu fiz é de um trabalho novo que eu comecei a fazer agora. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento chamado desenho humano. Não sei se vocês conhecem em inglês. Em português é muito pouco conhecido, fala-se pouco de desenho humano aqui, mas lá fora é bem conhecido como Human Design. Então, provavelmente vocês já ouviram o termo em inglês. E ele é uma forma de autoconhecimento. E nesse caso específico dessa moça com a qual eu tô fazendo esse trabalho, é aplicado a negócio. Então, ela trabalha com empreendedoras. Então, a partir do momento que você entende melhor qual que são as suas configurações de alma, você já tem características de coisa que você se dá bem, que você não se dá bem, que é o seu perfil ou que não é seu perfil.
é bem complexo e profundo o estudo, assim. Então, ela falou, você entendendo isso, você consegue entender como aplicar isso no seu negócio de um jeito que você consiga empreender e ser leve. Porque quando você não entende o seu perfil, e às vezes você tenta seguir o perfil do que outras pessoas estão fazendo, pra elas funciona, pra você não, porque não bate com o seu perfil, parece que tem 4 perfis. Então você tem que entender o seu pra entender como pra você é a melhor forma de trabalhar, pra você é a melhor forma de empreender. E aquele era o encontro 0, porque ainda vão ser 4 encontros, é uma por semana, né, um mês, o trabalho. Aquele era o encontro 0, então ela não chegou já dando um monte de teoria, mas era mais pra ela me conhecer, eu contando do meu negócio, contando dos negócios dela, contando da Memorá e tudo mais. Só que o primeiro assunto que a gente entrou foi o negócio do gato, porque ela tava tentando falar comigo ao longo da semana pra marcar um horário. E eu tava louca com essa história, e preocupada com o gato, e ir no Portolândia, e não sei o quê. E eu falei assim, nossa, depois eu te conto essa história, porque tá uma saga aqui. Daí, quando começou com ela já veio me perguntando, tipo, do que era o assunto? Eu falei, cara, é a história do gato. Daí eu resumi pra ela, né? Eu, obviamente, não contei com esse nível de detalhe desses 2 episódios de podcast. Dei uma resumida. Mas daí ela falou... Ela ouviu a história inteira. No final, quando eu acabei de falar, ela falou assim, nossa, mas isso tem tudo a ver com o seu perfil do design humano. Do desenho humano. Aí eu falei... Oi? Como assim? Daí ela começou a me explicar. Eu não entendi muito bem ainda. Eu não sei meu perfil, eu não sei muita coisa, porque, como eu falei, o trabalho mal começou. Mas ela me explicou que eu sou um perfil chamado geradora. A minha forma de atuar no mundo é respondendo a estímulos. Então, o que geralmente acontece na minha vida é que coisas chegam pra mim. Eu tenho o poder de entender se aquilo é um caminho que é pra eu seguir, racionalmente falando, intuitivamente falando ou não. E aí eu sigo aquele sinal que me foi dado. É o jeito com que eu navego pelo mundo. Ela falou, então o tempo inteiro que essa história do gato, mesmo não fazendo sentido racional pra você, você tava seguindo o seu coração e, tipo, seguindo cada um dos passos que vinha pra você, mesmo não sabendo o que ia dar lá na frente, mas se eu ouvir a intuição, eu falava, vou dar esse passo pra cá, agora eu vou dar um pra direita, agora eu vou dar um pra esquerda, agora eu vou dar um pra frente. E você foi passo a passo, tem a ver com o seu perfil. Inclusive, essa história não ter acabado como você gostaria e você ter acabado ficando com outro gato, também tem a ver com o seu perfil. Porque se o seu perfil ele reage ao que tem no mundo, você tem que entender que não cabe muito aqui o controle excessivo. Porque às vezes as coisas não vão sair como você gostaria. Mas a questão é como você reage às coisas que aconteceu. Então, às vezes, você vai seguir a intuição e vai acontecer exatamente o que você pensava, às vezes não. Mas, de novo, é como eu reajo ao que acontece comigo. Falei, nossa, que brisa. Minha cabeça só explodiu, né? Eu só falei, meu Deus, quero ver os outros encontros todos que eu vou ter com você, porque eu quero entender melhor meu perfil. Mas já foi um ponto interessante pra eu começar a entender essa história. Porque assim, gente, eu tenho um perfil... Por um lado, sou muito intuitiva e sigo muito a minha intuição. Até agora, nessa parte da história, já ficou bem óbvio isso, né? Um segundo lado, assim, do meu perfil é que eu tenho uma crença muito forte em mim. É uma frase bem batida, vocês já devem ter ouvido falar, que é tipo, a vida não acontece contra você. A vida acontece para você. Que em inglês, acho que até fala mais que em português, né? Que tipo, life doesn't happen against you, it happens for you. É uma coisa assim. E aí, eu falei, cara, o que isso quer dizer? Que quando a gente mentalizou, o que eu quero pra minha vida? Porque se você não mentalizou nada, aí você não sabe pra onde você tá indo, né? Mas se você tem uma clareza, tipo, ó, a vida que eu quero construir é essa, o meu objetivo atual é esse, o que vai acontecer, o que a vida vai trazendo pra gente são formas da gente se aproximar daquilo que a gente mentalizou, porque a gente tá co-criando aquilo que a gente quer. Então, tudo o que vem no nosso caminho é para nos levar próximo ao que a gente gostaria. Então, quando acontece uma coisa muito legal, tipo eu contei no episódio anterior, nossa, vendi a joia mais cara que eu vendi até hoje, conquista financeira. Quando é uma coisa que é óbvio que é boa, é muito fácil a gente celebrar e entender que aquilo veio pro bem. Quando é uma coisa que, cara, não parece fazer sentido, é um negócio que te deixou mal, é um negócio que te deixou triste, que teve uma montanha-russa emocional, você fala, por que isso tá acontecendo? Então, às vezes, leva um tempo a mais pra você entender. Só que eu sinto que o que me ajuda a ficar bem é justamente entender. Quando eu falo assim, cara, isso aconteceu pro meu bem, então deixa eu tentar entender, porque eu só tô vendo o mal. Eu tenho que entender onde que tá o bem. E quando eu faço isso de entender, olhar pra aquela situação de um jeito bem mais profundo e eu encontro esse motivo, é aí que eu encontro a minha cura pra aquilo que aconteceu, que me deixou mal. Então, foi muito importante essa primeira conversa com ela, que foi como se fosse um primeiro passinho em direção de, começou a fazer sentido. Ok, parou por aí. Fui almoçar, quando deu a parte da tarde, eu fui na loja de pet, que eu falei, tinha que comprar várias coisinhas pra ele, daí eu comprei todo o resto, comprei vários brinquedos, comprei a ração, enfim, comprei um monte de coisa. A escovinha pra coisar o pelo, blá blá.
E aí, quando eu cheguei em casa, teve uma hora que montei tudo pra ele, estruturei, dei o brinquedinho, ele gostou. Nossa, fiquei muito feliz. O brinquedo que ele mais gostou até agora é um que é tipo uma varetinha assim, que ou você segura com a mão pra você brincar direto com ele, ou tem uma ventosa que você cola no vidro. E ele fica pendurado com um elástico, uma bolinha, que ela tem um chacoalhinho e umas penas, assim. Então ele ama brincar com aquilo, porque mesmo que ele tá parado no vidro, ele fica brincando, e aí, tipo, quando ele segura e aí ele solta, como elástico, ele faz movimento. Então, basicamente é um brinquedo que brinca sozinho com o gato. E é muito legal também quando você usa com a mão, porque você vai criando um vínculo, assim, com o gato, sabe? Então, de todos os brinquedinhos, foi o que ele mais gostou. Foi, tipo, R$ 9, assim. Não foi pelo valor, que ele realmente amou e eu amei, assim. Que ele ficou feliz com esse brinquedo. E eu montando as coisas pra ele, vi que ele tava gostando do brinquedo. E aí, teve um momento que eu fui mandar áudio pra uma amiga minha, conversando sobre tudo isso, a minha amiga Ana. E eu e a Ana, gente, a gente tem um paralelo de vida. Eu já até falei isso, eu acho, em outros episódios, que é muito louco. Porque, assim, eu e a Ana, a gente sempre tá passando coisas muito diferentes na vida. Tipo assim, ela tá vivendo uma coisa muito diferente do que eu tô vivendo. Só que as lições que ela está aprendendo com aquele desafio são exatamente as mesmas lições que eu tô aprendendo com os meus desafios na minha vida, mesmo sendo um cenário totalmente diferente. Então, nesse caso, por exemplo, eu estava tendo essa aventura de adquirir um novo animalzinho pro meu lar. E ela estava terminando um relacionamento amoroso. Tipo, ou seja, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Você concorda? Aparentemente. Quando eu tava ouvindo os áudios que ela mandou, de tipo, como ela tava lidando com o luto, né, daquele relacionamento que tinha acabado, começou a me dar muito insight, primeiro, sobre o luto que eu tinha vivido com a Sol, e começou a me dar muito insight especificamente sobre esse novo gato que tava comigo. Porque eu tava tentando entender, tipo assim, gente, tudo bem, eu entendi que esse gatinho vai trazer coisa pra minha vida, não, mas por que eu me identifiquei com uma gata, daí depois não foi ela, daí foi um outro gato, tipo, eu não tô entendendo essa parte da história, sabe? E eu comecei a mandar áudio pra ela, e foi me vindo a clareza enquanto eu falava. E eu vou trazer esses itens aqui pra vocês. A primeira coisa é que ela tava contando que ela ia fazer um trabalho voluntário num templo. E ela mandou a foto do templo, o lugar mais lindo do mundo. E ela tá super numa jornada de reconectar com o feminino. Eu falei, amiga, vai ser exatamente o que você precisa. É um lugar com meditação, é um lugar com natureza. Que delícia esse lugar, aproveita. E me deu a vontade, me veio na minha cabeça, antes de eu falar pra ela, dentro de mim, me veio a vontade de falar assim, ai, amiga, que vontade de ir com você, porque esse lugar é muito gostoso. E em seguida me veio o pensamento, não, mas eu não vou poder com ela, porque agora eu tenho um gato filhote, eu tenho que cuidar dele. Aí, por que me veio esse pensamento? Inclusive, em seguida me veio um outro, que foi, nossa, mas então agora eu vou ficar presa por causa desse gato? Eu vou perder certas liberdades por causa desse gato? E aí, quase que meu coração contraiu com essa sensação, mas em seguida me veio uma soltura, e eu falei, não é sobre prisão. Eu tenho sido atualmente, muitas vezes no meu negócio, ao longo de todo esse ano, aliás, nem desse ano, eu acho que isso já vem do ano passado, eu tenho sentido muito um chamado de trabalhar no meu negócio consistência. Porque justamente por eu ter essa facilidade de entender minha intuição, né, eu conseguir ler e falar assim, não, então é pra esse caminho que é pra eu seguir. Eu tenho facilidade de entender o caminho, só que eu tava sendo chamada pra me manter consistente dentro daquilo que eu entendi que é o caminho. Porque é muito fácil eu me distrair. Eu começo, mas não termino, eu vou fazer outra coisa, ou tenho uma outra... Enfim. E essa coisa de persistir, de continuidade, de rotina, de manutenção de algo, entende? Essa coisa meio diária. Eu tenho sido muito chamada pra olhar pra isso. E eu falei, cara, esse gato veio pra me ensinar isso. Porque agora eu tenho um gato filhote comigo. E ele vai estar comigo o resto da vida dele. Que se ele for cumprir todos os anos que um gato vive, de 12 a 18 anos esse gato vai estar comigo. Então não é um negócio que tem fim. É um negócio que se eu me comprometer, eu vou ter que cuidar. Você concorda que é o mesmo com a minha empresa? Se eu me comprometi com a minha empresa, eu tenho que cuidar. Se eu me comprometi com o podcast, eu tenho que cuidar. E eu falei, caraca, foi um primeiro insight que me veio. Eu falei, cara, esse gato veio pra me ajudar, sim, a treinar essa consistência. Em seguida, um segundo insight que me veio. Eu tenho muita vontade de ter a minha própria família, ser mãe eventualmente, né? E eu já tô numa idade que eu poderia ser mãe, né? 32 anos e tal. Tem a idade biológica também, a gente não pode esperar muitos anos pra ter filho e tudo mais. Então, eu tenho a consciência de que quando eu conhecer o meu parceiro, não vai demorar tanto tempo pra gente, casar. E não vai demorar tanto tempo pra gente dar o passo de ter uma família, entende? Só que hoje, eu não tenho
contato com nada relacionado à maternidade. Quando a gente for falar de arquétipos, tem um dos arquétipos, porque como se fosse assim, arquétipos são vários lados nossos. Nós temos vários lados e a gente pode se conectar com esses lados. Um dos nossos lados é o lado maternal. Então, um dos arquétipos é o arquétipo da mãe. Que é esse arquétipo de nutrição, de cuidar, de empatia, de dar amor, seja no sentido de cuidar de uma comunidade ou de um ser, enfim. E quando eu comecei a estudar energia feminina, eu percebi que eu não tava com muito contato com esse arquétipo. E eu falei, cara, seria muito abrupto realmente eu sair de zero contato com esse arquétipo pra daqui a pouco tempo eu, tipo, mãe grávida. Tipo assim, seria literalmente do 0 ao 100 muito rápido, sabe? Então eu falei, cara, é esse o segundo motivo pelo qual esse gato foi colocado na minha vida. Eu estou aqui pra me conectar com esse instinto maternal. É como se fosse um teste antes de realmente ser o filho humano, que é o que dá mais trabalho e tudo mais. Trabalho, assim, é o que vai exigir muito mais de mim. Tanto fisicamente, porque eu vou, né, criar dentro da minha barriga o bebê, mas tudo é muito mais elevado. Um animal é como se você já treinasse algumas dessas características de um jeito mais leve, vamos dizer assim, entendeu? Então eu falei, cara, ele veio pra me conectar com esse arquétipo da mãe, com essa coisa do olhar de cuidar. E os poucos segundos que esse gato tá aqui comigo, eu já percebi isso. Porque a minha preocupação, eu não fiquei brava quando eu vi que o xixi tava no sofá. Eu fiquei, e eu que sou super apegada aos meus bens materiais, eu não tava triste por causa do meu sofá. Eu tava tipo, nossa, tadinho, ele não achou a caixinha de areia. Eu preciso dar a caixinha de areia pra ele. Eu tava preocupada o tempo inteiro com o gato. Tipo, eu me vi em muitos minissegundos, porque tudo era muito recente, a empatia que eu tava tendo por esse gatinho, a paciência que tava sendo exigido de mim. Ele tava miando a noite inteira. Eu não tava brava com ele, eu tava tipo, ai, cara, o que que eu dou pra esse gato? O que que eu faço pra ele acalmar? Sabe assim? Então, bem característica de mãe, tipo, a empatia, o amor, o cuidado, a dedicação. Falei, cara, que legal, entendi mais um ponto. Terceiro ponto, meio que conectado com essa questão da maternidade. Minha mãe conta que quando ela ficou grávida de mim, que eu sou a primeira filha, né, que eu sou a mais velha, ela tava numa situação profissional super difícil, porque ela ganhava muito mal, meu pai também ganhava muito mal, eles estavam naquele começo de vida tudo muito apertado, assim, mal conseguindo pagar as contas. E ela fala, filha, quando eu fiquei grávida de você, na verdade, me deu um boost, assim, de energia pra conseguir mais coisas na minha carreira. E eu acho isso meio contraintuitivo, né? Porque se você olha assim, se a pessoa quer se dedicar pra carreira, aí logo ela não vai ser mãe, né? Tipo assim, se você tá numa fase de se dedicar pra carreira, pra conseguir ter sucesso na carreira, geralmente você não tem outras distrações, você tá focada só no trabalho. Só que era o contrário a experiência da minha mãe. Por que ela tinha agora esse trabalho a mais, que teoricamente poderia roubar as horas dela e atrapalhar no trabalho? Na verdade, ajudou no trabalho, porque dava uma força pra ela de tipo, cara, mas eu tenho que construir uma vida melhor para a minha filha. E isso incentivou muito ela. Foi daí que ela começou a subir, ela encontrou o trabalho que ela ficou a vida inteira, começou, depois um ano após o outro, começou as promoções, minha mãe é funcionária pública e tudo mais, ela começou a crescer na carreira e construiu uma carreira muito top, né? E veio desse lugar. E me veio essa história na cabeça, na hora que eu tava falando com a minha amiga. Eu falei, cara, você sabe que faz tipo 2 dias que o gato tá comigo, eu tô o tempo inteiro preocupada com ele, mas quando eu não tô preocupada com ele, tipo, tem um momentinho que eu vi que ele ficou quieto, me veio um gás pra trabalhar, assim, do tipo, eu tô cansada, eu não dormi à noite, mas me veio um tipo... É uma responsabilidade também, porque agora eu sei que eu tenho gastos não só comigo, com o meu aluguel, mas eu também tenho que comprar as coisinhas dele, eu também tenho que fazer uma reserva se ele tiver algum problema de saúde, sabe coisa assim? Então eu consegui sentir um pouco disso que minha mãe fala, de aquela nova vida, ela traz uma vitalidade pra casa. Então mesmo quando você tá mais cansada, com mais privação de sono, parece que você ainda assim tem mais energia, sabe? É uma coisa muito louca. Quarto item que me deu muita clareza. Eu falei, cara, eu fui muito tempo da minha vida yang, eu fui muito energia masculina de um jeito não saudável, desbalanceado. Nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado muito intensamente a reconexão com a minha energia feminina, então ultimamente eu tô muito conectada com isso. Só que agora, esse item que eu tô sendo chamada pra trabalhar, que é a consistência, a regularidade e tudo mais que eu falei no item 1, ele é uma característica da energia masculina. Então é como se agora que eu me reconectei com o meu feminino, eu tô sendo chamada para reconstruir uma nova relação com a energia masculina, só que agora de um lugar saudável. Por isso, me veio a clareza de que fez muito sentido eu ter me conectado primeiramente com a Sol, que era fêmea. Porque se ela tivesse postado esses stories desde o início com esse gato, que era macho, mesmo ele sendo ruivinho só, eu não ia ter me conectado com ele. Porque eu tô tão vibrando nessa energia da energia feminina que isso me conectou. Tanto que aí, juntando com o item da maternidade, puxou tanto esse lado meu
da maternidade junto com o feminino, que o nome que me veio pra ela foi Sol. Só que, gente, Sol é o nome que eu sempre quis dar pra minha filha humana, a minha filha de verdade. Então parece que é como se esse instinto, conectar com a energia feminina e esse instinto maternal tivesse vindo tão forte que eu dei o nome de Sol. Então, assim, se não tivesse sido fêmea, eu não teria tido o vínculo emocional e energético de ter feito toda essa aventura. Eu não ia ficar indo atrás dessa gata, eu não ia ter decidido, nem decidido em primeiro lugar que eu queria. Muito menos depois quando ela sumiu, ter ido atrás, ter ido pra Hortolândia, ter feito toda essa aventura, subido não sei na onde. Eu não ia ter feito tudo isso se não tivesse vindo desse vínculo, porque é a energia que eu estou vibrando agora. Porém, o universo não me deu a energia que eu já tenho. Ele me trouxe a energia que eu estou precisando. Porque se eu estou sendo chamada para lidar de uma forma nova e saudável com a energia masculina, ele trouxe para minha vida uma energia masculina. Um gatinho macho. Fez tanto sentido isso pra mim na hora. Falei, cara, fez muito sentido. E nesse exato momento eu falei, não vou chamar de Sol. Porque desde que essa história inteira aconteceu, as amigas com quem eu tava conversando, eu ficava toda hora perguntando, mas qual que é o nome? As vizinhas, quando eu perguntei, todo mundo me perguntou do nome. E todas as pessoas que me perguntaram disso falaram, você pode ainda usar Sol, porque Sol, o astro, é o Sol, é masculino o nome, né? Então você poderia dar esse nome ainda pra um gato sendo macho. Só que eu falei, nessa hora me deu muita clareza. Eu falei, não, Sol é o nome da minha filha. Sempre foi, sempre vai ser. Esse gato é outro nome. Eu ainda não sei qual que é, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vai me vir o nome e de uma forma muito natural, muito intuitiva. Eu não vou ter que ficar, deixa eu sentar aqui pra brainstorm de nome de gato. Não, vai me vir uma conexão e eu vou saber esse nome. Eu só tive a certeza naquele momento que não era Sol. Eu entendi o porquê que toda essa história aconteceu com uma fêmea, não sei o quê, inclusive o recém-nascido. Eu desbloqueei muito das crenças que eu tinha de gato quando ela me falou que era recém-nascido. Porque eu falei, cara, como ainda é um gato que vai vir sem nenhum padrão de comportamento, eu vou conseguir ensinar a ser carinhosa. Porque, gente, minha linguagem do amor é toque físico. Eu sou do carinho, eu sou do abraço. Eu não conseguiria ter um animal que é distante de mim. Por isso que eu fiquei tão mal quando o gatinho, assim que chegou, ele correu pro outro lado, não queria ficar comigo. Porque eu falei, cara, se ele tiver esse tipo de comportamento, a gente não vai conseguir conectar, tá ligado? Se eu criasse desde criança, desde muito bebezinho, eu ia criar do jeito que eu gostaria. A questão da limpeza, da organização também, não ia deixar subir nos lugares que eu não gosto. Então, se ela não tivesse sido bebê, fêmea, e eu ter conectado com essa coisa de dar o nome de Sol, eu não teria tido a força energética de ter ido atrás, entendeu? Só que aí eu nunca teria chegado nesse gato, porque ele estava em Hortolândia. Eu nunca teria chegado nesse gato. Aí o quinto e último item que eu falei com essa minha amiga, eu mandando tudo isso por áudio que eu tô falando aqui pra vocês, tipo, tudo muito intuitivo, assim, foi vindo informação. Falei assim, cara, e quer saber de uma coisa? Os nossos caminhos se cruzaram, o meu e desse gatinho, porque a gente precisava um do outro. Ele precisa de mim, porque ele já estava para adoção, de qualquer jeito ele seria doado, e a família gosta muito dele. Eu tenho certeza que eles do lado de lá estavam vibrando alguém que ia cuidar muito bem. E eu sou muito cuidadosa. E eu tava precisando dele, por causa de todas essas características. Então, já que o universo colocou as nossas vidas juntas, vamos fazer disso o melhor que a gente pode? Eu comecei a ver ele como um parceirinho, sabe? Um parceirozinho. Tipo, cara, bora então fazer isso junto? Vamos dividir esse apartamento, vamos dividir esse momento da vida junto. Eu tô morando sozinha, eu tô numa fase que você vai ser meu companheirinho, você vai ser meu parceiro. Cara, vamos se divertir e vamos curtir todas as etapas. Agora, ele vai dar um trabalhinho a mais porque ele é filhote? Vai. Talvez eu tenha umas noites de sono sem dormir? Vai. Só que lá na frente eu vou sentir falta de quando ele era filhote. Assim como falam com criança, tipo assim, cara, no começo é exaustivo, você não dorme, chora, nanana, aí você fica tipo, ai, quando que vai conseguir andar sozinho, falar e se limpar sozinho? E aí quando chega lá, você fala, ai, eu tinha saudade quando era bebê. Não é assim? Falei, cara, com o gato vai ser a mesma coisa, então vamos curtir agora. Nossa, me deu uma sensação tão positiva, igual enquanto eu falava isso pra minha amiga, eu falei, cara, é nóis, gatinho, tamo junto, meu parceirinho, vambora. E aí eu criei um vínculo, assim, tão gostoso nessa hora, parece que todos os pontos que tinha um monte de nó na minha cabeça que eu não tinha entendido nada, foi se dissolvendo, e nesse momento dessa conclusão eu criei esse vínculo com ele, tipo assim, então vamos fazer isso junto, seu fofinho, sabe assim? Gente, foi mágico. Isso foi 4h30, em torno de 4h30 da tarde, que é a hora que eu faço meu lanche da tarde, que eu tava preparando as coisas falando com a minha amiga. Deu início da noite, tipo assim, poucas horas depois, eu estava na cozinha,
O gatinho passou miando perto de mim, até ele sempre fazia isso. Só que ele passou e encostou na minha perna. Sabe quando ele vai passando por entre as pernas? Que isso é muito comum em gato. Mas lembra, esse gato não tava nem chegando perto de mim. Ele veio, chegou perto, encostou na minha perna e ficou miando. Eu tava tipo, o que ele quer, né? Será que se eu abaixar, tentar alisar, ele vai assustar? E ele continuou, ele parou no meu pé, olhava pra cima e ficava... Tipo assim, filha, tô te chamando. Aí eu falei, vou sentar no chão. Eu sentei num mini degrauzinho que tem no meu apartamento, entre a cozinha e a sala. Eu sentei ali, fiquei quietinha, vendo qual que ia ser a reação dele ao meu redor. Gente, ele começou a se aproximar e pediu carinho. E deixou eu fazer carinho nele a primeira vez. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Porque eu tava mentalizando isso desde que ele saiu correndo da caixa e sumiu pra debaixo do sofá. Eu falei, meu, só queria ter esse contatinho com ele, sabe? Tipo, e nesse momento ele veio, pediu o carinho. E ainda no meio desse carinho ele subiu no meu colo, que era outra coisa que eu tava muito idealizando no momento que isso ia acontecer. Vocês entendem o quão louco é isso? Até aquele momento que eu tive essa conversa com a minha amiga, eu não tava conectada com esse animal. Eu ainda tava em luto com a Sol, com a ideia do que eu tinha criado da Sol. E eu não tinha conseguido aceitar esse novo animal na minha vida. Eu não tinha criado vínculo emocional com ele. Gente, na hora, foi a questão de eu mandar essas mensagens. Parece que eu desbloqueei isso energeticamente. Ele veio até mim e pediu carinho. Então, ele sentiu esse vínculo energético. E foi, assim, muito instantâneo. Foi quase como umas portas se abrindo. Tipo assim, agora que você permitiu, então dá pra ele conectar com você. Gente, foi tão lindo. Eu fiquei muito emocionada essa hora. Essa noite foi a segunda que ele passou em casa. Ele já percebi mudança no comportamento dele. Então, e também tinha os brinquedinhos novos que eu falei. Eu brinquei um pouco mais com ele, eu senti mais essa conexão. E nessa noite, ele miou menos. Eu fui dormir e falei assim, gente, o gato não tá miando. Ai, graças a Deus, assim. Só que eu também não consegui dormir bem, porque ele tava tão em silêncio que eu comecei, às vezes, a ficar preocupada, sabe? Falei, gente, será que eu não tô ouvindo? Será que ele machucou? Será que aconteceu alguma coisa? Então, ele não miou tanto, fiquei feliz pelos vizinhos, mas eu ainda assim não dormi nada essa noite. Quando foi lá pra madrugada, umas 4, aí ele começou a miar. Aí eu falei, bom, da outra vez ele parou de miar quando eu fui pra lá, então deixa eu ir pra sala de novo. Dessa vez eu já tinha limpado o sofá e tal, e daí eu consegui ir pro sofá. Quando eu fui pro sofá, aconteceu uma das cenas mais lindas com ele. Eu deitei no sofá, ele se aproximou de mim, ele subiu, conseguiu subir. E aí, gente, ele se posicionou nesse L entre o meu rosto e meu ombro. Ele apoiou aqui, ele deitou, porque o sofá tava aqui atrás de mim, então ele encostou as costinhas dele no sofá. Ele encostou o rostinho dele aqui na minha bochecha. Então, imagina que tá nós dois olhando pra frente. Ele deitou aqui, eu tava olhando pra frente, ele também. Ele encostou a cabecinha dele aqui e dormiu. E eu fazendo carinho nele aqui, assim, ó, ele dormiu todo aconchegado. Gente, mas meu olho encheu de lágrima. E eu não consegui tirar foto nem fazer vídeo, porque eu estava deitada em cima do meu celular. Eu não sabia que nessa hora ele ia subir. Porque ele tava meio tipo, ai, não sei se eu subo ou não. E aí, se eu fizesse um movimento, eu ia ter que fazer um movimento muito, de mexer muito pra conseguir pegar o celular, ele ia sair. E eu não consegui tirar foto e vídeo, gente, mas eu tenho essa sensação com tanto carinho dentro de mim, que foi muito lindo, assim. Pra mim foi a consolidação, tipo assim, a gente tá criando um vínculo. Agora a gente tá começando de verdade a nossa relação, sabe? Foi muito lindo. E a partir disso, a minha conexão com ele foi muito exponencial. Eu comecei a entender quando ele tava miando se era pra eu limpar a caixinha de areia dele, ou se ele tava miando porque ele queria comida, ou se ele tava miando porque era o momento que ele queria carinho, ou se ele tava miando porque ele queria brincar. Eu fui começando a entender ele cada vez mais. Já tá criando meio que uma rotininha, então, tipo assim, eu chamo, essa hora do carinho eu chamo de a hora do chamego. Que ele literalmente me chama e ele pede a hora do chamego. Então, tipo assim, tem um momento de manhã, que é quando eu acordo. Agora eu tô começando a acostumar ele que primeiro eu vou treinar e depois eu vou ter o momento do chamego. Mas ele ainda não tá acostumado muito, não. Enquanto eu tô treinando, ele fica chorando. Tipo, oh, e você não esqueceu de mim? Mas é muito bonitinho. A gente tem esse momentinho de manhã.
E tem no fim do dia. E aí no fim do dia também tem o horário da nossa brincadeira. Então eu brinco um pouco com ele. Gente, pra gato é muito linguagem do amor brincar. Porque eu brinco com ele, em seguida ele pede o chameguinho. E aí ele vem no meu colo, fica todo aninhadinho. Eu já tirei 359 fotos das poses mais lindas do mundo que ele fica no meu colo nessa hora. E é uma conexão, é um carinho, gente. É a coisa mais linda, a gente fica juntinho assim. E aí ele acalma, sabe? E ele mia até esse momento acontecer, viu? É a coisa mais linda do mundo. E aí, na terceira noite, eu tive um feeling que ele estava chorando nesses momentos da noite, porque ele estava achando que eu tinha ido embora, que ele estava sozinho, porque sempre ele parava de chorar quando ele me via. E a minha cama é muito alta, ela é muito mais alta que o normal, meu colchão é absurdamente alto. Então ele não conseguia me ver, provavelmente ele achava que quando eu entrava no meu quarto eu tinha ido embora, então ele ficava chorando. Então eu coloquei tipo um banquinho perto da minha cama e ele conseguia subir, ele conseguia ver que eu tava ali. Porque minha cama era muito alta pra ele subir e descer sozinho até então. E aí ele me via e ele parava de chorar. Então a terceira noite foi ótima também, ele não chorou. E a quarta noite, que foi essa última agora que a gente acabou de ter, ele realmente subiu na minha cama. Tipo, na primeira eu não deixei ele ficar lá, ele só me viu e ficou quietinho. Mas nessa de agora, de ontem, ele tava muito agitado à noite, querendo brincar. E eu já tinha brincado com ele, mas tipo assim, não tava um poço de energia. E tipo, aqui é um apartamento pequeno, né? Tipo, não tem muito por onde ele gastar energia. E aí eu percebi que ele só sossegou quando ele ficou perto de mim. Falei, então vou ter que ceder, né? Porque eu não queria muito animal na cama, não. Mas ele começou a noite lá no pezinho da minha cama. Falei, ah, então deixa ele aí, que beleza. Aí, gente, imagina, né? Ao longo da noite ele só foi se aproximando. Então ele tava lá no pé da cama. Quando deu no meio da noite, ele veio como se fosse aqui pra altura da minha costela. E aí, quando foi de manhãzinha, ele já tava aqui mais perto do meu rosto, pedindo carinho. Ai, muito bonitinho, muito fofo. E nessas horas, assim, de chamego, eu olho pra ele, gente, e eu fico tão emocionada. Eu falo, cara, como a natureza é perfeita. Gente, esse gatinho, ele é perfeito. Ele é perfeito. E eu fico tão emocionada. E eu entendi o quão importante foi ter esse momento de dor antes. De um estranhar o outro, de um recusar o outro, dele não dar certas aberturas. Porque cada mini abertura que veio depois disso, eu consegui identificar e ser grata por. Porque foi conquistado, entendeu? Se ele já tivesse chegado, ah, nossa, te amo, mãe. Eu não ia ter entendido a importância disso. Eu não ia ter entendido como foi uma construção, entende? Ai, foi tudo muito, muito especial. No final de semana, eu tava sentindo. Sabe o que mãe de primeira viagem fala? Que assim, nos primeiros meses é tão intenso quando você acaba de ter o bebezinho que literalmente a sua vida vira o bebê, que depois você precisa de um tempinho meio que pra se reconectar com você mesma, que parece que você se perde um pouco, sua vida por um instante vira o bebê. Você tem que lembrar que você como indivíduo também existe. Cara, eu senti um pouco isso, porque foram dias tão intensos e tão preocupada com ele, e toda hora... Não, eu fui na loja de pet shop umas 3 vezes só essa semana, tipo assim, foi tão focada nele, será que ele tá bem? Por que ele tá chorando? Brinquedo, brincar, horário do conchego, do chamego, do não sei o quê. Que, cara, chegou no fim de semana, eu falei, cara, eu só preciso sair de casa. E meio que com um peso na consciência de deixar ele sozinho, dele ficar triste. Mas eu falei, cara, algumas horas por dia eu vou ter que deixar ele sozinho, pra ele ir acostumando que eu também não fico em casa 24 horas do dia, né? Tipo, por dia. Então, eu precisei sair de manhã, cara, eu coloquei uma roupa de atividade física, fui caminhar no lago. Eu falei, cara, eu preciso de árvore, eu preciso de natureza. Eu preciso de, tipo, respirar um ar puro. Eu preciso tomar sol na minha pele. E, cara, assim, eu tava me arrumando pra ir, eu menstruei. Foi muito encerramento de ciclo. Foi muito, tipo assim, cara, vai começar uma nova etapa do seu... Nossa, foi muito bonito. E fazia muito sentido, quando a gente tá nesse momento do ciclo, a gente pedir essa reconexão com o feminino, né? Então, essa reconexão com a natureza me veio muito forte. Gente, eu saí de casa, eu fui caminhar no lago, e eu tava num estado de graça, assim, que tudo eu achava lindo. O tom de verde das árvores tava a coisa mais linda, mas tava parecendo aquelas cenas editadas de filme, tava muito verde, o céu muito azul. Aquelas águas, assim, do lago, a coisa mais linda. Aí eu vi um animal, eu achava ele lindo, um passarinho, eu vi um pato, eu achava ele lindo. Aí eu via uma criança brincando, eu achava lindo, fazia as comparações com um gatinho filhote, com criança. Ai, mas como é bonitinho o início de uma vida. Aí eu olhava um senhorzinho, eu falei, mas olha que lindo o senhorzinho também. Gente, eu tava assim, que tudo tava contemplativa, tudo me emocionava. E eu não tava caminhando, sabe quando você anda rapidinho pra treinar? Não, eu tava contemplativa, eu tava andando devagar, assim. Aí andei nos 3 lagos lá do condomínio, aí eu acabei, eu entrei numa das salas, fiz uma aula de yoga, nossa, dei uma alongada, tava precisando. Aí encontrei meus pais, no fim a gente almoçou juntos, tava com muito, me deu vontade de 5 minutos de salmão, queria peixe, do nada, eu não gosto muito de peixe. E eu, nossa, me deu, aí eu comi aquele almoço,
Cara, eu voltei pra casa renovada, assim. Ele não ficou chorando, ele chora quando ele me vê, porque ele começa a pedir carinho. Tipo assim, onde você tava? Sabe assim? Mas ele não ficou chorando, porque eu fiquei com medo dele ficar atrapalhando os vizinhos, mas não ficou. Mas foi interessante, assim. Eu assumo que tá me vindo constantemente momentos de muita alegria e ao mesmo tempo de preocupação. Que, de novo, eu acredito que é muito o que mãe sente, o que eu vou sentir quando eu for mãe. Tem sim esse sentimento de, cara, será que eu tô presa aqui? Será que eu tô presa nele? Como que eu vou fazer quando eu quiser viajar? Tipo, a gente tá com planos de ano que vem pra Itália. Igual a gente fez no ano passado, que foi pra Portugal e Espanha. A gente tá querendo com a minha família, uma viagem super simbólica pra gente. Meus pais vão fazer 40 anos de casado. Nossa, enfim, por vários motivos é uma viagem muito importante pra nós. E, cara, quando a gente vai, assim, pra Europa, a gente só foi uma vez, né? Que foi ano passado em família, mas a gente ficou 15 dias. Eu falei, como que eu vou ficar 15 dias longe desse gato? Ele vai infartar. Então, assim, quando eu penso nessas coisas, me dá muita aflição. Eu não consigo nem imaginar eu indo um fim de semana pra praia, muito menos ficando 15 dias. Só que eu tento não ir pra isso, porque eu acho que quando a gente começa a pensar no futuro, dá ansiedade, né? Porque depressão é a gente olhar pro passado e a ansiedade é a gente olhar pro futuro. Eu falei, cara, eu vou olhar pro presente. Porque a gente tá há tão poucos dias juntos e a gente já viveu tanta coisa. Minha amiga esses dias veio em casa, a Ana, e ela falou: Paty, quanto tempo você tá com ele mesmo? Eu falei, tipo, 2, 3 dias. Ela, nossa, amiga, parece que faz 1000 anos que você tá com ele. Você já passou tanto com ele. Eu falei, amiga, eu tô sentindo a mesma coisa. Foi tão intenso tudo. E ela foi uma das amigas que cada aprendizado, cada coisinha dele eu ia compartilhando, que parece que eu tô há muito mais tempo. Foi muito louco, assim. Eu falei, então, vai ter muita coisa pra aprender até realmente ter uma viagem. E eu vou descobrindo, sabe? Ele também é filhotinho. Quanto mais ele for crescendo, muda o jeitinho, né? Não sei ainda se vou castrar ou não, mas falam que quando castra ele muda o jeitinho dele, também fica mais quietinho. Então, tipo assim, cara, não adianta ficar ansiosa pensando no futuro. Pensa no hoje, sabe? Dá um passinho atrás do outro, naquela ideia da consistência. E hoje, que é segunda-feira, foi a primeira vez, porque tudo isso foi semana passada, que eu tô, tipo. Eu consegui conectar minha mente com o trabalho, eu voltei, me organizei, como eu já tô criando uma rotininha com ele, minha cabeça ficou mais organizada, porque eu tava tudo muito bagunçado. E ele tava como prioridade de tudo, parece que eu tinha desconectado da minha vida, assim, sabe? E aí, ter esse momento sozinha me reconectou comigo, quando eu caminhei. Depois, ter esse momento com a minha amiga também foi legal, que ela foi em casa. E agora, começar essa semana, tipo, nossa, peraí, deixa eu voltar a conectar com os projetos, sabe? Então tá sendo uma história e tanto, uma aventura. Hello, hoje é sábado. Meus pais estão vindo aqui em casa, eu não contei pra eles. E eles estão vindo conhecer o gatinho. E olha o que eu achei no meu corpo. Olha esse hematoma das aventuras. Tem tipo um vermelho meio queimado e ao redor verde. Ontem tava roxo, hoje já tá verde. O meu joelho também descobri... Ui, é tudo roxo aqui, roxo aqui, roxo aqui. Os arranhados é do gato, né? Mas os roxos, gente... Meu... Eu acho que a aventura foi um pouco longe demais. Mas o que a gente não faz por um gatinho, né? Enfim, gente, eu tô muito grata por toda essa história. Hoje eu já não consigo me imaginar com outro gatinho que não seja ele. E, por último, eu tenho que falar um nome, né, que eu decidi dar pra ele. E foi exatamente o jeito que eu imaginava. Me veio um dia, simplesmente, dessa conexão que eu tive com ele, me veio o nome muito claro. Que o gatinho, ele tem essa coisa de te trazer conexão, proteção espiritual, né? Então eu dei o nome dele de Pingo, que é o nome com que, quando eu era criança, eu chamava o meu anjinho da guarda. Ai, gente, o Pingo. Eu nem chamo ele de Pingo, eu chamo ele de Pinguinho. Eu falo que é meu pinguinho de luz. Então eu sou muito grata por tudo isso. Hoje eu entendo por que tudo aconteceu da forma como aconteceu e eu não poderia ter esperado um presente mais especial. E foi um presente, assim, totalmente inesperado. E hoje eu entendo como eu estava precisando. É muito interessante como o universo nos manda o que a gente precisa. Não necessariamente a gente sabe tudo o que a gente precisa. Então, é o momento de realmente confiar, entregar, falar, cara, eu tô cocriando isso, eu sei o que eu quero, eu estou vibrando nisso. Então, o que a vida está me mandando é porque é para me aproximar da versão minha que eu quero ser, sabe? Então, eu tô muito feliz. Observação importante que fecha essa história com chave de ouro. Vocês lembram a visão que a Elisa teve do gato? Na época a gente achava que ela estava falando da Sol. Mas vocês se lembram que quando ela imaginava esse gato, que já estava conectado com o meu campo energético, ela imaginava num lugar com árvores, um lugar verde e um lugar com grama? Gente, essa casa onde a gente foi adotar o Pingo
tinha um quintal enorme. Nessa cena da gente entrando na casa, já dá pra ver que onde tá o carro estacionado já é um gramado, né? Mas isso é só o início da casa. Ali toda a lateral é um quintal enorme com piscina e é cheio de árvores. Inclusive os gatinhos gostavam de subir nas árvores. Então eles realmente estavam a todo momento ao redor de grama e de árvores. Então esse animal que a Elisa já estava sentindo que estava conectado com o meu campo o tempo inteiro já era o Pingo. Não é muito lindo como toda essa história se conecta? Será que eu consigo pegar ele pra mostrar pra vocês? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, peraí. Ele detestou que eu peguei ele porque ele tava dormindo, pessoal. Mas esse é o Pinguinho. É, meu amor. É, meu anjo. Cuidado com a mesa, que aqui é alto. É, meu amor. Fala aí pro pessoal, meu amor. Você é lindo, você tá de costas pro pessoal. Não quer dar um oizinho? Olha, na hora que eu falei isso, ele virou. E esse é o Pinguinho, gente. Você tem história aí de pet? Você tem história, assim, dessa conexão especial com o animal? Me conta. É, meu amor. E se você também tem dicas de gato pra me dar e pro Pinguinho, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Se você não deu like ainda nesse vídeo, dá agora. Se inscreve no canal. E se você tá no Spotify, também pode dar 5 estrelas. Um beijo, até a próxima, lindeusas!